Nós falamos sobre que o Espírito Santo tem muitos nomes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Falamos que ele existe formas dele se manifestar, formas simbólicas dele se manifestar. Falamos que desde o primeiro momento nas Escrituras, Gênesis 1, 2, ele estava pairando sobre a face das águas. E a gente lembra que a palavra pairar no hebraico é gerar, é criar, como uma galinha, como uma águia, protege seus filhos debaixo das suas asas, que está prestes a nascer. E nós falamos também que o Espírito Santo entrou em Adão quando o próprio Jesus soprou sobre as suas narinas, porque Jesus era Deus Emanuel, e Deus Emanuel, Deus conosco. E o Espírito Santo é Deus em aleluia. Emanuel é Deus que vejo, o Espírito Santo é Deus que recebo. E falamos também sobre o desejo de Deus de habitar com o meio do seu povo. Ele fala: Moisés, eu não quero mais uma tenda lá fora do arraial, eu quero que agora você construa um tabernáculo no meio do arraial. Quero habitar com o meu povo. Isso era uma referência àquilo que Jesus faria. João 1, a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, armou tenda entre nós. E Jesus vem então inaugurar uma nova tenda do encontro, um novo tabernáculo. A partir dele, eu e você somos tabernáculos móveis. Então, quando eu e você está andando, é como se a tenda estivesse andando, amém? Jesus é a terceira raça de humano, falamos disso também. Adão era a primeira, depois de Adão tem a segunda, e eu e você é a terceira depois de Jesus. Por isso que eu e você é estranho, irmão. Você já percebeu que você é meio estranho? A gente também é meio estranho, né? A gente, sei lá, é estranho. Não é nem lá nem cá. A gente não é igual os irmãos, sei lá, os caras do trabalho de você, mas também não estamos lá ainda. É essa eternidade que Ele colocou no nosso coração, deixa a gente meio estranho, sabe? Eu brinquei de manhã que é tipo John Carter entre dois mundos aqui. Então a gente está sempre entre dois mundos aqui, esperando aquele dia em que nós seremos resgatados e viveremos com Ele para sempre, amém? Meu celular está desligando aqui, não sei porquê. Vou ter que ficar mexendo aqui agora. E aí, nós então somos essa nova tenda do encontro. E eu e você, queridos, agora que somos essa nova tenda do encontro, que a gente anda pela rua aí. Amanhã, alguém vai trabalhar aqui, irmão? Aleluia. Nós vamos trabalhar, amém? Oferecer o sacrifício vivo lá. Agradável não é, mas vai ser santo, amém? E nós devemos ao mundo um encontro com o Senhor. Devemos às pessoas um encontro com o Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. Eu não sei você, irmãos, eu sempre tive dificuldade para entender o que era unção. Eu lembro quando eu aceitei o Senhor, faz 16 anos, foi na sexta-feira, semana passada, completou 16 anos, no dia 27 de junho de 2009. Estou te enrolando aqui para eu poder achar o negócio aqui, irmão, porque eu acho que a bateria ficou em modo de pouca energia, sabe? Aí fica desligando aqui, amém. E desde aquele dia que eu conheci o Senhor, eu fiquei assim, doido, porque alguém falou no primeiro dia assim, uma palavra chamada unção, que a menina estava na minha frente, no final do culto assim, eu vou ligar o 3x aqui, irmão, para nós ir para cima. A menina ligou, estava na minha frente orando, depois do culto assim, começou a orar em línguas. Eu falei: que isso, velho? Repreende o diabo. Eu falei: tá amarrado. Eu já tinha ido na cigana, já tinha ido na umbanda, já tinha ido até no budismo, irmão. Eu nunca vi aquele trem. Eu falei: repreende o diabo, na casa do Senhor não existe Satanás. Aí, irmãos, alguém falou: não, essa é unção. É a unção do Espírito Santo. Eu falei: como é que é? Falou: a língua dos anjos, unção do Espírito Santo. Eu falei: como é que é? Aí ele foi falando tanto que fui me interessando, irmão. Eu falei: gostei. Eu falei: como que funciona? Ele falou: tem que esperar um encontro com Deus. Eu falei: quando vai ser? Vai ser em novembro. Então eu fiquei do dia 27 de junho de 2009, 8h30 da noite, até novembro do ano, no final daquele ano, para receber o batismo do Espírito Santo, irmão. Porque eu queria unção, mas até o momento ninguém sabia me explicar o que era unção. Eu também nunca entendi, irmão. Confesso que não faz muito tempo também que eu aprendi o que é unção. Nós vamos falar sobre ela, amém, nessa noite, amém? Ela tem duas partes, ela está em nós e ela está sobre nós também. Você lembra que Jesus ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus? Então a unção ela tem essa diferença, ela está em nós e está sobre nós. Em nós ela tem a função de separar, de consagrar, é a mesma palavra. E sobre nós ela tem a função de nos capacitar. Nós vamos decorrer nessa noite aqui, vamos falar sobre isso aqui. A primeira vez que a unção é mencionada nas Escrituras está em Êxodo 24. Então nós comentamos no domingo passado. O Senhor chama Moisés para o monte, aparece uma nuvem, e passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, 4 dias, 5, 6. No 7º dia, Moisés passou sem ouvir nada. No 7º dia, ele escuta: Moisés, entra na nuvem. Então Moisés espera 7 dias, ele entra na nuvem e ele fica lá 40 dias. Ele fica 40 dias sem beber e sem comer, irmão. É só Deus, né? É muito tempo. E lá Deus começa a falar um monte de coisa para ele, inclusive os 10 mandamentos. Ele fala como vai ser a tenda do encontro, o tabernáculo e tudo mais. Ele fala: olha, e a palavra unção é mencionada pela primeira vez nas Escrituras.
E naquela hora que o Senhor estava explicando para Moisés o que era unção, Ele estava dando um exemplo que Ele está dizendo assim, ó, nós vamos construir um tabernáculo, e esse tabernáculo tem que ser santo, ungido. E aí você vai fazer o seguinte, Moisés, você vai ungir com óleo da unção cada peça, cada item, cada elemento do tabernáculo. Então a unção era um óleo formado por azeite e algumas especiarias lá. Isso era unção. Então imagine que a madeira lá, que foi construída, madeira, bronze, pedra preciosas, ferro, tudo que foi necessário para construir o tabernáculo tinha que ser ungido, tinha que passar óleo sobre aquilo. Então a madeira, no meio de um monte de madeira, quando a madeira veio para um lado, jogou óleo, ela já não era uma madeira igual, ela era uma madeira ungida, aleluia. E essa madeira ungida, meu irmão, ela tinha duas funções naquele momento, era separar e consagrar, ou seja, ela não é madeira igual aquela madeira ali, e tinha a função de capacitar, e naquele momento a capacitação da madeira era para que ela ela sirva para a construção do tabernáculo, da tenda do encontro. Então essa é a primeira vez que as escrituras mencionam a palavra unção. E a unção, irmãos, é tão poderosa. Eu anotei aqui, quando Jesus, pensa, eu e você hoje, nós temos um privilégio. Nós temos uma igreja, tem 200 igrejas aqui, né, irmão? Tem um monte. E nós temos encontro com Deus, é Peniel, é primeira classe, é não sei o que, a gente tem um monte de coisa. Mas pensa os discípulos, que ficou 3 anos só com Jesus, e ficou encarregado de tocar a igreja. E Jesus falou assim, ó, e é o seguinte, você vai por todo mundo pregar o evangelho, irmão. Você começa aqui, mas é para expandir esse trem. Ele tinha função, e ele ficou só 3 anos com Jesus discipulando. E aí Jesus fala assim em João 14, olha, ele está falando do Espírito Santo, ele diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós. Ele é o seguinte, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E é tão legal que os discípulos acreditaram tanto nisso, que a primeira coisa que os apóstolos perguntavam para o novo crente, quando eles aceitavam Jesus, é assim, recebeu o Espírito Santo quando creu? Desse jeito, irmão, você vai ler Atos, você recebeu o Espírito Santo quando creu? Porque assim, os apóstolos não sabiam nem o que fazer, mas ele lembrava da palavra de Jesus, que se eles recebessem o Espírito Santo ficou de ensinar esse crente todas as coisas. E é tão verdade que quase 90 anos depois, quando o apóstolo João, que escreveu Apocalipse, escreveu mais 3 cartas, o menino gosta de escrever, na primeira carta de João, no capítulo 2, ele diz assim, não se preocupe, ninguém precisa te ensinar nada, porque a unção vos ensinará todas as coisas. Então João entendeu que o Espírito Santo traz com ele a unção, e é a unção que ensina todas as coisas, amém? Vamos correr aqui, irmão, que o tempo sempre corre. Então a unção era um óleo que era formado por azeite e especiarias, usado para consagrar utensílios para a construção do tabernáculo. Esse óleo não podia ser usado em qualquer outro momento, só naquele momento. E aí também a unção, depois a gente vai avançando, a unção é usada também para consagrar pessoas. Então a gente vê Arão, o primeiro sumo sacerdote, vê os seus filhos, outros sacerdotes que foram consagrados. Então Moisés joga óleo na cabeça deles, para ungir, para fazer 2 coisas, que é separar e, vamos ver se alguém está prestando atenção, capacitar. Vou dar a dica aqui, né? Quando eu perguntar depois vai ficar fácil. Separar e capacitar, essa era a função da unção. Então a gente vê a unção vindo sobre os reis, Saul, depois Davi. 1 Samuel 16:13 diz assim, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. Embora o Espírito não morava dentro de Davi, não morava dentro de Saul, não morava dentro de Moisés, não morava dentro de ninguém na velha aliança, o Espírito vinha sobre eles. Então eles não tinham o Espírito neles, dentro deles, tinha às vezes sobre eles, é uma diferença. E a gente vê nesse versículo que Samuel está ungindo Davi, que unção está ligada diretamente ao Espírito Santo, por 2 coisas, porque está dizendo aqui, ó, e daquele dia em diante, naquele momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E também porque a gente viu no culto passado que azeite e óleo são símbolos do Espírito Santo. Então a unção está ligada diretamente ao Espírito Santo, amém? Aleluia. Quantos querem a unção? Fala, não sei nem o que é ainda, mas eu quero. É isso, irmãos, pela fé. Mas a unção, meus irmãos, não é o Espírito Santo, embora ele traga a unção. Salmo 91, de 1 a 4, na verdade vou ler o 1 e o 4, diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele o cobrirá com suas asas, com suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. Lucas 1,35 diz assim: o anjo respondeu. Então Gabriel visita Maria e diz: Maria, bem-aventurada mulher, você vai ter um filho, esse filho vai ser o Filho de Deus,
E ela fala, mas como que é estranho, que eu nunca nem tive relação? Ela fala, não, fique em paz. Ele continua dizendo assim, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. Então Maria achou que era daquele jeito, irmãos. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Você lembra que no culto passado nós falamos que a palavra em hebraica, pairar sobre a face das águas, que lá em Gênesis 1:2, quando o Espírito Santo está criando e girando o mundo, ela aparece depois em Deuteronômio 32, quando falava da maneira como Deus guiava o seu povo pelo tabernáculo, pairando sobre o tabernáculo. É a mesma coisa aqui. Quando Gabriel fala, olha, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, Gabriel está fazendo referência a Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra das suas asas descansará. E o versículo 4 fala sobre as suas asas, suas penas. Então o que o Gabriel está falando? Maria, é o seguinte, quando o Espírito descer sobre você, ele vai abrir as suas asas, e essas asas vai projetar a sombra sobre você, e essa sombra é o que vai fazer com que Jesus nasça. Eu brinquei de manhã que o fruto da minha relação com a Maiara é meu filho chamado Kalel, menino lindo, 1 ano e 8 meses, puxou a mãe, claro. E o fruto do Espírito Santo agora é Jesus. Porque, lembra Gálatas 5:22, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, as obras da carne, é corrupção, é adultério, é um monte de coisa, e isso aqui, irmão, quem começa isso aqui não vai entrar no reino não. Aí ele vai dizendo, só que o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, eu esqueci são 9, amém? E aqui, irmãos, a palavra está um singular, não é frutos, é fruto do singular. E o fruto do Espírito tem essas virtudes que eu acabei de dizer. Então, se Kalel é meu fruto com a minha esposa Maiara, o Espírito, Jesus é fruto do Espírito Santo, amém? Então, a unção é uma pessoa. Eu não sei você, irmão, mas no começo eu achava que Jesus Cristo era nome e sobrenome. Eu sou Alex Galardo, eu achava que Jesus Cristo era o sobrenome de Jesus. Mas aí eu fui entendendo que Cristo, na verdade, é uma palavra grega, que é a mesma palavra de Messias no hebraico. Então, Cristo em grego, Messias no hebraico, tem o mesmo significado, que é ungido. Então, Jesus, ele é o ungido. Quem então é a unção, queridos? Jesus Cristo, aleluia, amém. Então vamos lembrar aqui, quem traz a unção é o Espírito Santo, mas quem é a unção é Jesus. Aí ficou ambíguo, porque assim, na semana passada nós falamos que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós. Só que ao mesmo tempo, a palavra fala que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como assim, irmãos? Se ele não habita, se o Espírito da verdade habita só no crente, não habita no mundo, como ele pode convencer o mundo? É que a ordem funciona assim, ó. O Espírito Santo nos convence, querido, nem eu, nem você, nem eu, irmão, temos capacidade para se arrepender dos nossos pecados. As Escrituras dizem que a bondade é dele que nos leva ao arrependimento. Então a gente nem se arrepender parte da gente, a gente é tão ruim, que nem se arrepender dos nossos pecados parte da gente, parte dele. Então, da mesma forma que ele nos leva ao arrependimento, leva ao crente, ele leva o não crente também a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando esse não crente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus passa agora a entrar nele pelo Espírito Santo. Então, quem me dá o Espírito Santo é Jesus, mas quem me convence do pecado é o Espírito Santo. Estranho, né? Paradoxo. Então o Espírito Santo não está em mim, mas ele está me convencendo. Ele não está em mim, mas ele está me convencendo. Quando eu sou convencido, eu falo, Jesus, só me resta te aceitar como Salvador da minha vida. Aí nesse momento o Espírito passa a morar em mim. Aí quando ele mora em mim, sabe o que ele faz? Ele me dá unção. O que é unção? Jesus. Então ele fica me falando sobre Jesus. Lembra que o Espírito da verdade, além de nos ensinar todas as coisas, ele não falará de si mesmo. Foi isso que Jesus disse em João 14. Então o Espírito Santo tem a missão de falar sobre Jesus. Quando ele entra dentro da gente, ele está falando o tempo todo sobre Jesus. Essa é a comunhão. Nós vamos tomar ceia hoje, irmão, é lindo. Porque o sangue, o vinho não só tem referência ao sangue de Jesus foi derramado por nós, mas também tem referência a Joel 2:28, a Atos 2, a Pentecostes. Vinho também é símbolo do Espírito. Então Jesus e o Espírito estão numa eterna comunhão. Amém? Então vamos continuar aqui, irmãos. Então Jesus, a gente viu que o Espírito Santo traz a unção, e a unção na verdade é uma pessoa, é Jesus. Então se alguém falar para você, você está cheio da unção, talvez essa pessoa não sabe nem o que está falando, mas você tem que lembrar que você está cheio de Jesus, é isso que ela quer dizer. E Jesus é homem e Deus,
é 100% homem e 100% Deus. Jesus, não que ele era bipolar, irmão, aleluia, mas ele tinha essa personalidade de ser homem e de ser Deus ao mesmo tempo. E o homem Jesus é formado em nós quando o Espírito entra em nós, não sobre nós, em nós. Porque aí o homem Jesus é formado em nós, porque ele é amor, porque ele é paz, ele é mansidão, ele é tudo isso. E aí o Espírito, quando entra em nós, ele começa a formar Jesus em nós. E aí João 20, 21 diz assim, que Jesus de novo disse-lhes: paz seja convosco, como o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós. Dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus então ele ressuscita, e eu imagino Jesus extremamente empolgado, porque ele não via a hora de morrer e ressuscitar, irmão. Porque ele queria fazer uma coisa que ele não podia. Enquanto ele não morresse ressuscitasse, ele não podia. Ele estava dizendo assim: nossa, eu estou com vocês faz 3 anos, eu sou com vocês, eu sou Emmanuel, mas assim, eu não estou dentro ainda. Eu só posso entrar aí dentro quando eu morrer e ressuscitar. Aí quando Jesus morre e ressuscita, João está dizendo aqui que ele apareceu no meio da sala deles. Se ele teletransportou, se ele passou entre as paredes, qualquer uma das coisas é maravilhosa, lendo. E aí ele passa, é Marvel lá, ele passa, aparece e fala: paz seja convosco. E o Zé, todo mundo assusta. Ele fala: olha, assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês agora, meus irmãos. Eu estava aguardando ansiosamente por esse dia. E aí ele, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que ele fez com Adão lá no jardim. Ele sopra sobre eles, igual ele soprou nas narinas de Adão e falou: receba o Espírito. E a partir daquele momento, os discípulos que viram milagres, poderes, maravilhas, e 3 anos e pouco andando com Jesus, eles sentiram uma coisa que eles nunca sentiram na vida deles, irmãos. Porque o Emmanuel passou a entrar dentro deles. Basicamente, Jesus estava fazendo uma referência a não só Adão, mas o novo nascimento. Quando eu e você, irmãos, a gente é convencido pelo Espírito Santo do nosso pecado, e a gente confessa Jesus como Salvador da nossa vida, ele passa a morar em nós, igualzinho entrou nos discípulos aqui. É como se o próprio Jesus tivesse soprado sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é tudo que precisamos, não só para que Cristo seja formado em nós aqui, mas eu brinquei de manhã, ele é tipo um QR Code naquele dia, quando a gente chegar na glória, irmãos. Ele vai ler lá o Espírito Santo, aí você pode entrar. Ninguém que tem o Espírito Santo, irmão, vai ficar aqui, aleluia. Olha o que diz aqui as Escrituras, João 3,5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus aqui está dizendo para os apóstolos: que bacana, muito legal, vocês estão comigo há muito tempo, mas se vocês não nascerem de novo, se Emmanuel não entrar dentro de vocês, se o Espírito do Senhor não entrar dentro de vocês, vocês não podem entrar no reino de Deus. Então o Espírito Santo em nós é a unção que nos faz ser parecido, semelhante a Jesus, para que a gente possa não só exalar as suas virtudes aqui na terra, como ele exalou, porque ele foi amor, ele foi paz, ele foi mansidão, mas também para me garantir que eu vou ter acesso ao reino eterno quando a gente estiver naquele grande dia, ou quando Jesus voltar para a gente, ou quando ele voltar para você pessoalmente, amém? Tem isso também, aleluia. Às vezes ele não vai voltar para todo mundo, vai voltar para mim, para você, nunca sabe o dia. E eu aguardo ansiosamente esse dia. Embora eu tenha um filho, assim, gostaria de ver ele crescer, amém? Aleluia, quero ver meu filho crescer, ter seus filhos também. Mas eu aguardo, eu lembro quando eu não era casado, irmãos, eu tinha um pensamento até meio suicida, assim, eu não via a hora de morrer. Porque eu amava e falava: nossa, eu quero tanto ver isso, cara. Eu tinha vários sonhos, várias visões. Eu falava: meu Deus, eu quero morrer logo, mas mata logo. Mata logo. Aí eu fui namorando, fui casando, aí tenho filho, aí o negócio fica difícil, irmão. Confesso a você, quando tem filho, quero morrer ainda. Morrer é lucro, aleluia, mas assim, não é o momento. Então o Espírito Santo em nós forma Jesus e nos garante que a gente vai entrar com ele naquele dia, amém? Só que, irmãos, o Espírito Santo em nós não é suficiente. E eu vou te explicar por quê. Exalar virtudes de amor, de mansidão, domínio próprio, até os espíritas faz melhor que a gente. O Rotary Club é bom nisso. A Legião da Boa Vontade, LBV, Legião da Boa Vontade, é melhor que a gente. Ter o Espírito Santo só dentro de nós não basta. Araçatuba não vai ser transformada só porque você aceitou Jesus e o Espírito passou a morar dentro de você, irmão. Eu sinto te dizer, é bom, é confortável, é gostosinho, é garantia, você vai formando Jesus assim dia após dia, daquela velocidade lenta.
assim, vem para o culto, nem levanta a minha mão, porque também ele não vai tirar o espírito dele dentro de mim, né? E a gente acostuma vir para o culto, irmão, e não oferecer mais sacrifício. A gente acostuma vir para o culto, e eu nem busquei a ele, nem falei com ele a semana inteira. Eu não gastei 1 minuto, 10 minutos do meu dia, da minha semana, para falar com ele. E eu venho para o culto porque é natural, o espírito está dentro de mim. Tem até aquele negocinho, sabe, aquele sentimento que eu preciso buscar ele e tal. Mas assim, eu não faço mais nada. Quando eu faço isso, eu estou me ignorando 100% as palavras do nosso Senhor Jesus. E Jesus, quando estava morrendo, irmão, as suas últimas palavras, ele disse assim: gente, os discípulos, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Querendo saber de política, os discípulos estavam doidos. Falou, é Lula, é Bolsonaro, quem que vai ganhar? Eu falei, irmão, quem é esses dois? Eu não estou nem aí. Eu estou nem aí, literalmente eu não estou nem aí. Eu tenho coisa mais séria para fazer. Ele disse, segura, porque tinha 2 anjos já esperando assim, bora Jesus, bora, tem festa lá para você comemorar. Eu tinha uma festa lá. Vai Jesus, ele falou, não, peraí, ó, última palavra, anota. Aí ele fala assim, gente, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido de, gente, alguém? Poder. Não precisa ficar tímido não, irmão. Ele disse, por favor, não, escuta minhas últimas palavras, não saia de Jerusalém até que vocês recebam poder. Então a unção em mim, ela me transforma, mas a unção sobre mim, ela é poder. E ele continua, Atos 1:8, diz assim, olha, e vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E ele continua dizendo, e aí então vocês serão minhas testemunhas. Irmão, tem noção que os apóstolos, 3 anos e pouco com Jesus, viu mais milagre que eu e vocês junto na nossa vida, viu ele morrer, viu ele ressuscitar, recebeu o Espírito Santo com o próprio sopro de Jesus. Aí Jesus agora vira para ele e diz assim, olha, tá bacana, tá legal, mas assim, vocês não passam ainda de um Rotary Club. O encontro de vocês ainda precisa mudar, vocês precisam ir para outro nível, vocês precisam de poder. Irmão, não sei você, mas assim, na faculdade, eu lembro que o Pedro Filardi, meu professor, falava que, de sociologia, falava que a família é o primeiro grupo de participação na sociedade, mas que a gente, ao longo do crescimento, lembrou do Pedro Filardi, né, irmã? Estou sentindo aqui o coração, estou vendo. E que ao longo dos nossos anos, a gente vai crescendo, vai criando outros grupos secundários de participação, né? E aí pode ser a balada, a academia, o crossfit, pode ser o grupo do pagode, o grupo do Zemo, o grupo do roqueiro, pode ser até a igreja. Ele botou a igreja no meio. Naquele dia eu fiquei possesso. Eu te juro por Deus, eu fiquei orando, não sei quantas vezes, eu falei, Jesus, como é isso, velho? Como que os caras botam a gente no mesmo pacote que o Rotary, que os espíritos, que qualquer pessoa, qualquer grupo aí? E aí o Senhor foi falando comigo, sabe qual é o problema, irmão? Que enquanto vocês parecerem ser uma igreja sem poder, vocês não passam de um clube social. Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, Senhor, então nós precisamos de poder. Ele falou, e como que tem poder? Ele falou assim, só não sair de Jerusalém. E você sabe o que os discípulos faziam, irmãos, naquele dia? Naqueles dias em Jerusalém, eles se reuniam todos os dias e oravam, e buscavam, e diziam, nós não podemos começar uma igreja sem poder. Nós não podemos ousar ser uma igreja com poder. Agora imagine, irmãos, o que seria dos nossos cultos se eu e você não saísse de Jerusalém. Imagine o que seria dos nossos cultos. Tem visitante aqui, irmão? Levanta a mão assim. Já estou antecipando, não bastante. Imagine o que seria dos nossos cultos se eu e você fosse regado no poder de Deus. E quando os visitantes chegassem no nosso culto, sabe o que Paulo fala? Que o coração deles tinha que ser revelado, porque haveria tanta profecia no nosso meio, que o coração do incrédulo, o coração do visitante seria revelado. Irmãos, eu não sou um pastor, amém? Então você não vai estar aqui com o seu coração bem cuidado, bem sarado, bem protegido. É isso que a unção pastoral faz. Eu sou aqui para desafiar você e para te chamar ao arrependimento, para voltar de novo às primeiras obras. E não só você, estou falando você, mas estou me incluindo junto. Senão, eu e você não vai parecer de mais um clube de participação social. Se faltar poder em nós, irmão. Lucas 4,18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus dizendo, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele continua, e Ele me ungiu para
Então, vamos lá. Sobre mim é para, em mim é para formar Cristo, mas sobre mim é para fazer alguma coisa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus está dizendo, olha, cumpriu-se agora a profecia de Isaías, e o Espírito do Senhor agora está sobre mim. Ele foi o primeiro da raça, irmãos. Nós somos depois de Jesus, Jesus inaugurou a raça. E Pedro, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 2, no versículo 9, ele fala assim: vós, pois, sois raça eleita, povo santo, sacerdócio real, nação de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então essa terceira raça inaugurou com Jesus, amém? Ele está dizendo assim, olha, agora inaugurou a raça aqui, ó. O Espírito agora está sobre mim, e Ele está sobre mim para fazer alguma coisa. E é tão verdade que quando Pedro está lá com Cornélio, o centurião romano, em Atos 10, ele está falando sobre o que Jesus está fazendo, tal. Ele continua, você viu que Jesus fez aquilo, você ouviu as histórias, tal. Ele diz assim, e vocês sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, vocês sabem que começou na Galileia, depois do batismo de João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Aí ele continua: Jesus andou por toda parte fazendo o bem, repita comigo, fazendo o bem, e curando os oprimidos do diabo. Repita, curando os oprimidos do diabo. E ele termina o versículo: porque Deus estava com ele. Deus em nós é quando nós recebemos Jesus e o Espírito passa a morar em nós. Mas Deus comigo, ó aqui, porque Deus estava com ele. E o conceito, o significado de Deus com ele é duas coisas: fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Irmão, você pode até conseguir fazer o bem só com o Espírito Santo dentro de você, mas se o Espírito Santo não vier sobre você, você nunca, mas nunca vai curar os oprimidos do diabo. Curar os oprimidos do diabo é uma referência aqui a destruir as obras das trevas. Irmão, não tem crente sem poder que expulsa um demônio, não. Não tem crente sem poder que tem sonhos e visões. Não tem crente sem poder que ora por enfermo e é curado. Não tem crente sem poder que consegue pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, lembra Paulo? Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Irmãos, eu não sei que Evangelho nós estamos pregando, irmãos, mas está faltando poder. E o próprio, não lembro quem falou, anátema, se ofereceu, Paulo, né? Se alguém pregar um outro evangelho, Paulo, fala comigo, profeta, olhando para você aqui, ó. Aleluia, obrigado. E o profeta está tímido hoje. Paulo fala, anátema, se alguém oferecer um outro evangelho. Eu só conheço um evangelho, irmão, e nós só devemos conhecer um evangelho. O evangelho que é poder, porque o poder de Deus é para alguma coisa. Irmãos, sabe, o Senhor quer usar as nossas vidas, irmãos. Eu e você devemos ao mundo um encontro com o Senhor. Quando Jesus inaugura essa nova raça de humano, que é essa tenda móvel, que eu e você agora somos chamados de tabernáculo do Deus vivo, habitação, santuário do Espírito Santo, eu e você devemos ao mundo um encontro com o Senhor. E o Senhor quer ungir as nossas vidas para que a gente possa testemunhar com poder. Quem gostaria, irmão? Fala, levante sua mão, irmão. Fala, Senhor, me unja. Mais forte, Jesus, me unja. Sabe, eu esqueci de manhã, mas no primeiro culto eu esqueci de falar, mas queridos, eu quero encorajar a fé assim mesmo, sabe? Nem Jesus Cristo andou sem poder, irmão. Quem dirá eu e você? Sabe, na segunda-feira tinha entrado com antibiótico, já fazia 5 semanas que eu estava gripado, né, irmão? Não saía. Uma hora tem que ter limite, tudo tem limite. Eu cheguei no médico, o doutor Salva me deu um antibiótico e tal, pau. Segunda-feira comecei a tomar, e já aquele remédio forte, eu já estava, não vou para academia no almoço não. Aí eu fui orar, irmão, fomos para uma sala de oração aqui, uma igreja aqui da cidade, fui orar, e estava lá de boa, de repente chegou um carinha, um senhorzinho sentou de um lado, depois chegou outra mulher, sentou do outro lado, e eu chapando coco assim, ó, indo para lá e para cá, orando em línguas, e eu gosto de orar em línguas, irmãos, eu falando com ele aqui em línguas e tal, de repente, meu corpo começa a formigar. Assim, eu senti meu braço formigar. Eu falei, epa, infarto, tô brincando. Falei, conheço essa sensação. Não é infarto não, irmão.
Falei, se o dia eu me infartar, o Senhor tem que fazer de outro jeito, irmão. Porque toda vez é de outro jeito. Eu sinto a unção assim, irmão, mas infartar vai ter que ser do outro braço. Eu tô brincando. E aí, irmãos, eu falei, já vi essa sensação, hein? E eu aqui orando em línguas, e de repente aumentando esse formigamento. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Não é um padrão não, mas às vezes isso pode acontecer. Eu creio que até com Jesus acontecia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela estava andando e de repente ela toca em Jesus, Jesus para e fala, epa, parou, quem me tocou? Aí os apóstolos, os discípulos falam assim, aí fica difícil, né? Tem muita gente andando para lá e para cá. Ele, nada não, alguém me tocou, porque saiu de mim o quê? Então eu creio que até Jesus sentiu algumas coisas no corpo assim, é normal, irmão. Você pode sentir um arrepio, um fogo, uma ardência, um formigamento, sabe, uma eletricidade, é normal. Não é um padrão, mas pode acontecer. E aí quando eu senti isso, eu falei, epa, já comecei a ficar empolgado. Aí a oração em línguas até aumentou, eu falei, epa, alguma coisa está vindo. Eu fui orando em línguas, de repente eu senti uma dor, irmãos. Uma dor de articulação, de tendão, assim. Uma dor assim no meu corpo, eu falei, show de bola. Agora tem duas pessoas, quando tem uma é mais fácil. Quem que é, né? Eu fiquei aqui olhando, unido unité e tal, escolhi, tô brincando. Eu olhei para a mulher e falei, me parece que é essa mulher. Tinha sabe aquela impressão, aquele negócio que, sei lá, aquele negócio, eu acho que não custa tentar. E aí, irmão, eu tenho um dom, que esse é um dom sobrenatural, é o dom da cara de pau. Quem gostaria? Levanta a sua mão, irmão, receba esse dom em nome de Jesus. O dom da cara de pau. Aleluia. Efésios 4 fala de 5 dons de Jesus: o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista. 1 Coríntios 12 fala de 9 dons do Espírito Santo: orar em línguas, interpretação de línguas, profecia, um monte de coisa. O nosso dom agora, fala assim, o dom da cara de pau. Fecha o olho, eu recebo. E aí no dom da cara de pau eu fui lá, irmã, estou orando aqui, peço desculpas até te atrapalhar, você está com o seu fone de ouvido aí. Irmã, mas eu estava orando aqui, eu percebi que alguma coisa no meu corpo assim acontece. E às vezes, eu fui contando, né, tipo, um jeitinho, olha, pode ser, talvez não faça sentido, todo aquele jeitinho de abordar. Você por acaso está com uma dor no seu corpo, tipo um tendão, assim, como se fosse ligamento, não sabia explicar, sabe, irmão? Doía tipo no meio, assim, no nervo, sei lá. Ela, irmão, eu tô assim. Ela, inclusive vim do médico agora, vou voltar agora pro exame. Então ela falou, eu tô com um derrame aqui no meu. Ela foi falar um nome todo científico, eu não entendi, mas eu entendi derrame. Eu tô com um derrame no meu joelho aqui e dói justamente o tendão, o ligamento. Assim, eu não consigo, eu sinto dor no meu joelho. E eu trabalho com dança, eu dou aula de dança, essas coisas. Que irmão, que tempo maravilhoso. Eu falei, glória a Deus, irmã. Assim, ela, glória a Deus para a doença? Não, glória a Deus, que é uma oportunidade do Senhor tocar em você. Irmão, é muito mais do que curar uma doença. Porque assim, ela está com um novo joelho, mas ela vai morrer igual eu. Todas as pessoas que Jesus curava, ele sabia que elas iriam morrer de novo. Por que Jesus fazia isso? Porque o tempo todo ele queria dizer, olha, é chegado o reino de Deus. Lá no reino não tem dor, não tem choro, não tem lágrima, não tem doença. Toda vez que eu e você saiba pregar o evangelho, irmão, temos que pregar o evangelho com poder, para dizer, olha, tá vendo? Assim é o reino de Deus. Aleluia, irmãos. Sabe, irmão, é muito mais do que a cura mesmo, é mais sobre o cuidado do Senhor para com a gente, para com as pessoas, e nós devemos isso às pessoas. Eu contei aqui, vou correr também, uma vez meu padrasto fez eu perder a carta, ele tinha um carro dele que estava no meu nome, uma coisa assim, ele foi tomando multa, e eu perdi a carta, eu fiquei 3 meses sem andar. Aí eu fiz ele me levar também só de raiva para lá e para cá. Eu me levava para a igreja, me levava para o trabalho, me levava para a faculdade de moto e tal, para lá e para cá, porque eu não podia dirigir, né, irmão? Eu sou crente. Aí, no dia da provinha, naquela semana eu tive um sonho. E eu sonhei com um acidente, eu lembro até hoje, assim, bem nítido. Tinha um acidente, um carro capotado no meio da pista. E aí eu vi uma mulher de cabelos morenos, né, cabelos pretos, cabelos longos, e eu vi ela chorava, e ela chorava, eu só via isso. Quando eu fui fazer a provinha, quando eu saí da provinha, eu fui embora, fui tomar uma aguinha assim, tá? Na hora que eu estava indo embora, eu virei, eu vi uma mulher muito semelhante à mulher do sonho, e obviamente eu não lembrei, o Espírito Santo me lembrou. Eu falei, nossa, aí eu tenho um dom, meu irmão, não sei se eu já te falei, eu tenho um dom da cara de pau. Aí eu cheguei na mulher e falei, irmã, tudo bem? Irmã não, né? Eu falei outra coisa. Irmã é só para os crentes. Falei, moça, tudo bem? Talvez não faça nenhum sentido. Comecei a contar. Falei, mas eu tive um sonho. Eu acho que você estava num sonho. Ela ficou toda curiosa. Falei, olha, o sonho era assim, assado, tal. Contei do carro, que eu vi capotado, eu vi ela chorar. Irmão, essa mulher começa a chorar. Eu falei, meu Deus. Ela falou, não sei se você está sabendo, mas semanas atrás, teve um acidente na pista, indo para Aracanguá. E uma família inteira morreu no carro. E eram meus parentes.
irmão, quando ela começou a chorar, eu senti a presença vindo sobre mim. Eu falei, irmão, eu posso orar por você? E eu pude orar por ela, para o Senhor consolar o coração dela. Então, meu irmão, a unção sobre nós é para fazer alguma coisa para o nosso próximo, cara. Talvez você pode dizer assim, eu estou bem, eu não estou tranquilo, não preciso. E eu vou falar, mas você não precisa, irmão. Quem precisa são as pessoas. Não é verdade? Se você falar assim, eu não quero andar nos dons, eu vou dizer, que triste, você vai ter só a parte de Jesus homem, nunca vai experimentar Jesus Deus. Que triste, você seria um tremendo de um egoísta, porque os dons não acabaram, são para os dias de hoje. Como o apóstolo Pedro falou aqui, no Atos 2, olha, a promessa é para os filhos dos filhos, para os velhos, para os jovens, para os que estão perto e os que estão longe. Então, irmãos, existe um evangelho de poder que eu e você precisamos pregar, para o bem do mundo, porque a unção em nós, ela não é o suficiente para expandir o reino do Senhor, amém? Vamos continuar aqui, irmão. E aí tem um segredo. Jesus, quando ele fala aqui em Lucas 4:1, dizendo, Lucas 4:8, que o Espírito de Deus está sobre mim, ele diz isso, ele acabou de fazer uma coisa assim. Vamos voltar a um capítulo que você vai entender. Ele termina de fazer um trem aqui, aí ele vai lá, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e vai na sinagoga e fala isso aqui, ó. Gente, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele estava começando o ministério dele. Lucas 3:21 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea de pomba. Então veio do céu uma voz dizendo: você é meu filho amado, em quem tem um prazer. Jesus não precisava ser batizado, irmão, mas ele precisava fazer isso porque Jesus é pedagógico, para nos ensinar. Batismo nas águas é só um símbolo de quem nasceu de novo, aquele que recebeu a unção dentro dele. E aí eu não sei, é um negócio meio místico, tem irmão que tem medo de batizar. O batismo não é nada, sabe? A água é água, é uma água aqui, ó, normal. Até o próprio João falou, gente, quando Jesus chegou, falou, Jesus, não dá, né? Aí Jesus olha para ele e fala, tem que fazer, né, irmão? Para ensinar a galera e tal. Cumpriu aqui a profecia também e tal. Então Jesus não precisava ser batizado, irmão. Jesus nasceu do Espírito. Mas o batismo é o sinal de que nasceu de novo. E tem irmão que tem medo de batizar. E aí assim, ele aceita Jesus, mas ele fala, não, vou batizar não, porque primeiro quando eu largar o cigarro, sei lá, eu batizo. Eu vou dizer assim, você já fez a coisa mais perigosa, irmão, que é aceitar Jesus. O batismo realmente é igual você tomar um banho na sua casa, é só um símbolo mesmo. E aí João vai dizendo, olha, eu só estou fazendo aqui uma representação, porque quando vier aquele que eu não sou digno nem desatar a sandália, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, amém? Isso é uma das referências a poder, é fogo também. Lucas 4:1 diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado ao deserto. Então Jesus está lá, João batiza ele levanta, o Espírito está sobre ele, e ele vai automaticamente levado pelo Espírito Santo ao deserto. E aí diz o versículo 14 que então Jesus cheio do poder do Espírito Santo voltou do deserto. Então, irmão, qual que é o segredo aqui do Lucas 4? Eu amo Lucas, porque Lucas não foi um discípulo que estava com Jesus, ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus pessoalmente, ele era discípulo de Paulo, é o Lucas, o médico amado, mas ele escreveu um evangelho, escreveu ainda o único livro que relata sobre as manifestações dos apóstolos e do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, como é que Lucas fez isso? Lucas fala mais do Espírito Santo sobre qualquer outros 3 evangelhos. Se comparado a Marcos, eu fiz porque eu pesquisei na minha Bíblia aqui, ó. Joguei Espírito Santo e eu fui Mateus, Marcos, Lucas, João. Se comparado a Marcos, ele fala 3 vezes mais sobre o Espírito Santo. Como? Porque ele era discípulo de Paulo. E a gente vai falar sobre Paulo já. Mas Lucas, ele bota uma palavra que eu amo aqui. Ele diz assim, que no versículo 1, que Jesus cheio do Espírito Santo foi para o deserto. Mas Jesus cheio do poder do Espírito Santo voltou do deserto. E agora está o segredo revelado do ministério de Jesus. Ele era um homem do deserto. O deserto, meu irmão, é um símbolo aqui. Ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas o deserto tinha um símbolo tão maravilhoso, porque o deserto é lugar de escassez, não tem fome, não tem comida, né? Não tem água. E ele está dizendo assim, olha, se você combinar matar a sua carne, combinar a escassez da sua carne com a oração, que é isso que ele ficou fazendo por 40 dias, aí, meu amigo, ninguém imagina o que acontece com um homem e uma mulher que volta do deserto. Eu
não sei se vocês assistem, eu gosto muito de filme, de série. Tem uns filmes chamados Duna. Alguém já assistiu Duna? Massa, né? Irmão, eu choro com Duna, velho. Porque eu vejo o Paul Astrid, acho que é isso, decorei o nome dele. E ele é um moleque, tem toda uma profecia de 10 mil anos atrás sobre esse moleque. E esse moleque, ele tem uma profecia que ele vai destruir o império. Mas o povo dele é um povo do deserto. E aí tem no último filme que saiu, 2, nossa, é maravilhoso, que tem um momento que ele recebe a unção sobre ele, guardadas as proporções aqui, aleluia. E ele começa a andar no poder, cara. E aquele pessoal, meu Deus, é o Messias, começa a chamar ele de Messias. Então, Duna é um filme excelente para você conhecer Jesus, amém? E aí, irmãos, o deserto é lugar de forjar homens e mulheres de oração. E eu não sei você, eu não sei em que momento eu e você paramos de visitar o deserto. O deserto é lugar de encontro com o Senhor, é lugar de ser cheio e receber poder. Onde a tenda do encontro estava armada, irmão? No deserto. Onde o tabernáculo foi construído? No meio do deserto. Onde as maiores experiências do povo de Deus passou, foi no deserto. Jesus disse assim, olha, tem demônios, tem casta, tem tipo de demônio, a tal legião, que é pelo menos 6 mil demônios, que só sai por homens e mulheres que estavam no deserto. E nessa passagem Jesus fica tão bravo com os discípulos, porque Jesus, pelo menos no Evangelho de Lucas, eu peguei umas 12 vezes aqui, que Jesus indo se retirar para orar no deserto. E Jesus fica bravo dizendo assim, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Porque os discípulos, irmãos, não conseguiam expulsar uma legião. Pô, Lely, mas é 6 mil demônios. Mas se a gente não der conta de expulsar uma legião, meu irmão, alguma coisa está errada na nossa vida. E é tão legal a pedagogia que o próprio diabo, Satanás, aparece para Jesus na onde? A única vez que ele faz isso. Sabe por que Jesus deixou? Para Jesus nos dizer assim, ó, que até Satanás perde para um homem e uma mulher do deserto. E deserto é lugar de jejum e oração. Aí eu faço outra reflexão. Você já imaginou o que aconteceria se eu e você começassem a jejuar e a orar durante a semana? O que seria dos nossos cultos de domingo? Tenta pensar nisso. O que seria de Araçatuba? Não precisa ser muita gente normal, eles tinham 120 só. Se eu e você, nós estamos até mais aqui, eu acho. Se eu e você começar a orar e jejuar, começar a visitar o deserto, o que vai acontecer com essa cidade? O que vai acontecer com a sua família? Se o pessoal do louvor quiser subir, vou encerrando já. Eu sinto nessa noite, irmãos, que é uma convocação do Senhor para voltar ao deserto de novo. Eu não sei em que momento da nossa vida a gente entendeu que deserto é coisa ruim. Deserto é bom, irmão. Não é ruim, a carne não gosta. Mas não tem ninguém que saiu do deserto vazio de poder. Todos saíram no poder do Espírito. João faz questão de dizer, Jesus foi ao deserto cheio do Espírito Santo, mas voltou do deserto cheio do poder do Espírito Santo. Se você está esperando que a sua vida mude drasticamente, que você vença de uma vez por todas o pecado, porque tem irmão ainda que não venceu o pecado, anda no pecado, isso é um sinal de quem não foi para o deserto. Porque eu duvido, eu faço uma aposta, eu te dou o que você quiser, não tem muito, mas eu te dou, que se você começar a frequentar o deserto, eu duvido que a sua vida vai ser igual, irmão. Há um chamado para a igreja do Senhor voltar a jejum e a oração de novo, irmãos. Queridos, a prioridade dos apóstolos, sabe qual que era? Perguntar que aquele irmão que aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo? Atos 2, que a gente está aqui no versículo, o Espírito cai sobre eles, eles passam a falar em novas línguas, em variedades de línguas. E essa escritura diz que existem variações, pelo menos 3. Aquela língua que a pessoa fala e que a outra pessoa entende no idioma dela. Mas tem aquela língua que a pessoa fala e o outro tem que traduzir. Aleluia, irmão. Tive uma experiência esses dias, né? Nunca vi isso na minha vida, irmão. Mas esse moleque é doido, entendeu? Tivemos a experiência de orar em línguas e traduzir. Que glorioso, foi maravilhoso. 16 anos, nunca imaginei. Isso é maravilhoso, irmãos. E tem aquela outra língua que é para edificação pessoal. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14: quem fala em outras línguas edifica a si mesmo.
e em espírito fala mistérios. Irmão, não tem como, tá? É de mim assim, eu não poderia encerrar essa mensagem sem falar de oração em línguas. Atos 2, o Espírito vem sobre eles, falam em línguas. Atos 8, Pedro está lá na Samaria, ele ora pelos irmãos, o Espírito cai sobre eles, e a palavra diz que foi tão forte o que aconteceu, que tinha um mágico chamado Simão, que ele olha e vê aquela manifestação sobrenatural e fala assim: quanto custa? Tira o dinheiro do bolso, eu quero comprar esse poder. Eu posso falar, quê? Falou, não, eu quero comprar o poder. Eu vi que quando vocês botam a mão e falam, recebam o Espírito Santo, as pessoas, acontece alguma coisa. Quanto custa? Eu quero ter esse poder. Atos 10, Pedro continua visitando os irmãos, e ele vai lá para a casa de Cornélio. Numa visão ele é direcionado para a casa de Cornélio. O anjo manda chamar ele. Cornélio, um pecador como eu e você, um romano, um centurião romano. E a palavra diz que enquanto Pedro falava ainda, ele estava pregando, igual eu estou fazendo aqui agora, estava pregando, estava conversando, mas ele nem terminou de falar, e o Espírito desceu sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Irmão, você já imaginou o que aconteceria se eu e você começassem a visitar o deserto? Eu estou terminando, irmãos, creia. Mas enquanto eu estiver terminando, o Espírito, sabe o que ele faria com a gente? Ele cairia no nosso meio. Naquele dia, na casa de Cornélio, Cornélio chamou os seus parentes mais próximos, seus amigos mais chegados. Eles ficavam ansiosos, esperando Pedro, porque eles sabiam que quando Pedro colocasse as mãos sobre eles, eles seriam batizados do Espírito Santo. E nem precisou, porque não deu nem tempo. Pedro nem conseguiu terminar o sermão, quem dirá botar as mãos sobre eles, porque tinha fome, irmão. Cornélio, seus familiares, seus amigos tinham fome pela presença de Deus. Onde está a minha e a sua fome, meu irmão? Quantas vezes nós pensamos no Espírito Santo como aquele que tem formado Cristo em mim, mas como aquele que me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. Coloque de pé no seu lugar, irmão. Comece a entrar em espírito de oração. Nós vamos orar nessa noite. Então Atos 2, o Espírito cai sobre os discípulos. Atos 8, o Espírito cai sobre os discípulos. Atos 10, o Espírito cai sobre os discípulos. E Atos 19, Paulo visita uma cidade chamada Éfeso. E a palavra diz que Paulo bota as mãos sobre eles, e o Espírito cai sobre eles. E aí a palavra diz que eles começam a orar em línguas e a profetizar. E o avivamento foi tão grande, meu irmão, que a Bíblia diz que as pessoas traziam lenços, pertences pessoais dos doentes, para que Paulo orasse por eles. A Bíblia diz que as pessoas iam até as praças públicas e começavam a confessar os seus pecados. Atos 19 diz que os feiticeiros pegavam os seus livros e queimavam na praça, dizendo: só o Senhor é Deus. O avivamento foi tão poderoso que as pessoas queriam expulsar demônios. Eles diziam: saia demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o demônio olhava e falava: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço também, já vi eles dois no deserto, quem que é você? A palavra diz que em Atos 19, o avivamento foi tão grande que a economia local foi afetada, porque era uma cidade idólatra, e as pessoas pararam de comprar ídolos. Avivamento, irmão, é resposta do Senhor para uma igreja que ora em línguas e que profetiza. Eu queria que você fechasse os olhos. Vamos apagar as luzes aqui, meus irmãos, rapidinho. Se enquanto eu prego essa mensagem, você tem sentido o seu coração queimar e arder, se você tem sentido o Espírito vir sobre você, se seu corpo tem formigado, se você tem sentido eletricidade, qualquer tipo de sensação, eu queria te convidar a vir ao altar nessa noite. Se o Espírito tem tocado em você, eu te convido a vir ao altar, responder a Ele nessa noite. Vocês receberam o Espírito quando creram? Porque o sinal de quem recebeu o Espírito é orar em línguas e profetizar. Comece a orar
Shekatarababa Sirianderebanaia. Reketerebatir